Mateus capítulo 10, do verso 1 ao 8, o texto diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Quando lemos este texto, nós entendemos que os discípulos, eles têm um propósito. E o propósito dos discípulos é: ide as ovelhas perdidas à casa de Israel e pregai. É aquilo também que está em Mateus 28, 19, que diz: Mateus 28, 19, que diz, quem sabe? E pregar o evangelho a toda criatura. Os discípulos têm um propósito. Porém, para entrar dentro desse propósito dos discípulos, existe um processo. Quando lemos estes 8 versículos, parece que Jesus já encontra aqueles 12 homens prontos, sabedores de como fazer o trabalho do evangelho, da obra de Deus. E Jesus simplesmente reúne aqueles 12 e já diz: olha, vocês vão pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Jesus encontra homens prontos para o trabalho. Amém, irmãos? Amém não. Amém não. Jesus, ele chama pescadores. Jesus, ele chama homens doutos e simples, que não tinham conhecimento de nada. Jesus pega aqueles homens e começa a discipulá-los para um trabalho maior. Jesus, meus queridos, foi o maior discipulador da Bíblia, onde com 12 sementes lançadas no coração de 12 homens, gerou milhares e milhares de frutos. Tudo começa com Jesus e os seus 12 amigos. E no período em que Jesus andou sobre a terra, na Palestina do primeiro século, Jesus caminhou com seus 12. Jesus os ensinou, Jesus os discipulou, para que uma obra ainda maior fosse feita. E quando olhamos para a vida desses discípulos, nós encontramos algumas características que eu e você, como discípulos de Cristo, temos que ter. Você, por exemplo, já sentou do lado de uma pessoa dentro do ônibus e essa pessoa estava chorosa, triste, angustiada? O que você fez?
começou a conversar com ela. Ô filha, ô senhor, ô senhora, o que você tem? Está chorando? Olha, não chora não. Isso é você evangelizar. Isso é você ter uma preocupação com o seu semelhante. O Evangelho me ensina a não olhar apenas para o meu umbigo, mas me ensina a olhar para o próximo. Me ensina a ter empatia com o próximo, ou seja, me colocar no lugar do outro. O Evangelho me ensina isso. É ver uma pessoa sofrendo e estender uma mão para ela. Essa semana, Dani encontrou com uma senhora na rua e essa senhora disse que estava buscando alguns remédios que ela ganhou. Ela estava vindo da cidade de Taubim. E ela, mais o marido e 3 filhos, estão aqui morando atrás do supermercado Paranaíba. Vieram praticamente com a roupa do corpo. E aí fizemos um mutirão. Minha esposa conseguiu algumas roupas, alguns irmãos ajudaram, conseguimos uma cesta básica, levamos para aquela família. E eles me falaram que eles estavam morando na cidade, naquelas casas de barro com bambu. E aí veio a água do rio, levou. E aí, segundo eles, acharam no Facebook uma casa para alugar aqui. O pessoal fez uma vaquinha, eles vieram para cá, tipo caiu de paraquedas. É o que eles falaram, mas não importa o que eles falaram. O que importa é estender a mão quem precisa. E aí no dia seguinte, eu mais o irmão Romário fomos lá, conseguimos um fogão, conseguimos 2 colchões e ajudamos aquela família. Isso é ter empatia com o próximo e o Evangelho nos ensina isso. Jesus ensina aos seus discípulos várias lições. Lições de amor, lições de humildade, lições de perdão. Jesus ensina aqueles homens que eram apenas pescadores de peixes a se tornarem pescadores de homens, a estender a mão para quem precisa. E aqui, através desses discípulos, o Senhor também quer falar conosco nessa noite, porque nós temos que ser discípulos do Senhor. Nós iremos passar pelo discipulado, não apenas para aprendermos um pouco mais, para conhecer um pouco mais da palavra, para conhecer um pouco mais do processo, mas iremos passar por um discipulado para também discipular, para ver a nossa igreja crescer. E quem sabe lá no futuro, nessa parte aqui das paredes, se faça, como se diz, eleve mais uma parte da igreja e aqui em cima uma galeria, e fica a igreja lotada de pessoas. Mas para que possamos receber pessoas aqui, receber novas vidas, novas almas, nós temos que estar preparados. Não adianta eu receber aqui 100 pessoas se não tiver receptividade, se não souber receber esses novos irmãos. Eles entrarão e sairão e nós nem iremos perceber. Talvez quantas pessoas que já entraram aqui pela primeira vez, sentaram no banco, se levantaram, foram embora e ninguém notou que essa pessoa estava aqui. Nós temos que ter esse tato. E você que está nos visitando hoje, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. As portas desta casa sempre estarão abertas para vocês, em nome de Jesus.
Mas quais características que nós podemos encontrar nos discípulos e que pode fazer parte da nossa vida? A primeira característica que observamos nos discípulos é que, ao receber a chamada de Cristo, não pensaram duas vezes, eles seguiram Jesus de imediato. Lá no texto de Mateus, capítulo 4, verso 18, 19 e 20, diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar e eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o verso 20 diz: imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Aquele que almeja, deseja ser um discípulo de Cristo, é aquele que, quando ouve a chamada, imediatamente ele atende. É quando Jesus chama, ele diz: Senhor, eis-me aqui, estou aqui para servir, estou aqui para fazer aquilo que o Senhor deseja. E Jesus tem chamado muitas pessoas para a obra dele. Irmãos, fazer a obra de Deus não é somente estar aqui à frente pregando, não é somente estar aqui tocando, não é somente estar dançando, não é somente como os diáconos ali atrás, não. Jesus, ele nos chama de diversas formas. Não precisa de um título para você servir, para você ser um discípulo. Às vezes um vizinho seu que está passando por uma luta terrível, e Jesus fala no seu coração: vai lá, fala de Jesus. Vai lá, ô vizinho, vim cá tomar um cafezinho com você. E aí na conversa vai, conversa vem, eu vou orar por você agora, posso orar por você? Jesus toca no seu coração, te chama para fazer a obra. E muitas vezes: não vou não. Estou cansado, estou desanimado. Cada um com o seu problema. Mas esse tipo de fala não é fala de um discípulo do Senhor. O discípulo do Senhor é aquele que, quando Cristo chama, ele atende de imediato. Senhor, eis-me aqui, eu vou lá, eu vou falar de Jesus, eu vou abençoar aquela vida, eu vou orar por ele, eu vou clamar pela vida dele. São pessoas que têm o seu coração quebrantado para Deus. E aqueles discípulos, quando Jesus chama, eles não falaram assim: Senhor, deixa eu pensar, ô Pedro, e aí, esse homem chegou aqui e nos chamou, o que você acha? A gente vai ou não vai? Vamos ou não vamos? E aí, Pedro, o que você me diz? André, não sei, vamos pensar. Senhor, qual o seu nome mesmo? Jesus. Ô Jesus, deixa eu pensar, daqui uma semana eu te respondo. Mas não. Aqueles homens, Simão e seu irmão André, falaram: vamos agora com o Senhor. Largaram as redes. O texto diz que eles largaram as redes e imediatamente o seguiram. É prontidão em fazer. Aquele que é discípulo tem prontidão em fazer a obra de Deus. Aquele que é discípulo tem prontidão em trabalhar para o Senhor. Como que está a sua prontidão em servir? Como está a sua prontidão em atender o chamado do Espírito Santo de Deus? Tem recuado? Tem ficado com o pé atrás?
Não, somente na igreja, sentar no banco, ouvir uma mensagem, participar do louvor, já é o suficiente, irmãos. Deus nos chama para muito mais do que isso. Quando você recebe uma boa notícia, você fica com aquela notícia só para você? Não, você quer que todo mundo saiba. Nossa, aconteceu isso comigo, ou família, ou amigo. Não é assim? Jesus, a salvação, é a melhor notícia que existe. Você ser um salvo é a melhor notícia que existe. E com essa boa notícia, eu não posso ficar com ela somente para mim. Eu tenho que dizer para outros, para os amigos, para aqueles do meu convívio que não são convertidos, porque eu sou um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele quer que todas as pessoas saibam quem é Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé, que ele é o alfa e ômega, que ele é aquele que nos dá a salvação eterna, que ele é aquele que morreu numa cruz pelos meus e pelos seus pecados, que Jesus é aquele que nos deu uma nova vida, que nos deu esperança. O discípulo faz isso. Então os discípulos de Jesus, quando Jesus os chama, eles imediatamente começaram a seguir, ou seja, obedeceram à voz do Mestre. A obra de Deus, irmãos, não é feita apenas aqui nesse espaço, nessas 4 paredes da igreja. A obra de Deus você pode fazê-la em qualquer lugar, lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seio da sua família. Talvez Jesus te chama nessa noite para ser um diferencial dentro da sua casa, para mudar a história da sua família. Mas pastor, você não conhece a minha casa, todo mundo é assim, assado, as pessoas não mudam. De repente, sou eu e você que tem que mudar, não percebemos isso? Primeiramente, então Jesus te chama para coisas grandes. Jesus te chama para coisas gloriosas. Mas para que essas coisas grandes possam acontecer, eu e você temos que nos colocar no lugar de discípulos. E quando Jesus chama, nós vamos imediatamente, sem pestanejar. Lá no livro de Isaías 6:8, Isaías diz o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir? E Isaías respondeu: talvez eu, Senhor. Quem sabe amanhã? Não. Mas Isaías disse: eis-me aqui. A prontidão em servir. E nós vemos essa prontidão no coração dos profetas do passado. Nós vemos essa prontidão no coração dos discípulos do Senhor. E como que está essa prontidão no nosso coração? É uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Eu sei que os dias não estão fáceis. Eu sei que as lutas constantes estão aí, que as dificuldades estão aí. Mas isso não pode ser um fator para impedir de eu servir a Cristo. Não pode ser um fator para eu negar a minha chamada. Por isso, essa noite você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, pronto para te servir. Então, nesse primeiro momento,
A primeira característica que eu observo nos discípulos é que, ao receber a chamada de Cristo, eles não pensaram duas vezes, seguiram de imediato. E assim tem que ser com nós. Assim tem que ser com nós. Quando Jesus falar, faça. Quando Jesus falar no seu coração, não refugue, vá. Ah, mas aquela pessoa, vá. Jesus está dizendo. Se Jesus falar no seu coração, irmão, não pense duas vezes, vá e faça. Cumpra o teu chamado. E como disse alguns minutos atrás, o chamado, fazer a obra, é indiferente de título. Não precisa ter título de pastor, de obreiro, de levita, de líder, mas precisa ter a disposição, precisa ter a prontidão, precisa ter um coração pronto para servir. E se nós queremos uma igreja cheia de almas, de pessoas, nós temos que servir ao Senhor e trabalhar para que isso aconteça. Nós temos que fazer o discipulado e discipular, caminhar com as pessoas, mandar um oi, um joia, como você está? Manda uma mensagem no WhatsApp, manda um áudio, visita. Faça a obra do Senhor. Esteja de prontidão. Aleluia. Uma segunda característica dos discípulos é que eles escolheram permanecer ao lado do bom mestre. Permanecer. Aqueles discípulos, onde Jesus ia, eles o acompanhavam, eram seus fiéis escudeiros, obedeciam a sua voz. Aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que obedece à voz do Mestre. O verdadeiro discípulo de Cristo tem prazer de andar na presença dEle, tem prazer de vir à casa de Deus, cultuá-lo, adorá-lo. O verdadeiro discípulo é aquele que sempre está em um momento íntimo com o seu Senhor, em oração, de busca, porque deseja ouvir a voz do seu Mestre. São aqueles que permanecem com Jesus. Muitas pessoas podem estar dentro da igreja, podem vir para a igreja, podem sentar no banco, porém, talvez, muitas não permanecem ao lado do bom mestre. Mesmo estando dentro de uma igreja, eu estou falando de forma geral, da igreja universal de Cristo. Talvez está dentro da igreja, mas não se conecta com o ambiente, não se conecta com a adoração que está acontecendo, não louva, não abre a boca, no momento da palavra fica disperso, e aí quando acaba o culto, você chega para a pessoa e diz: nossa, que palavra abençoada, você entendeu a mensagem? Aí a pessoa com o sorriso amarelo, foi muito boa, né? E aquele versículo, qual foi mesmo? Foi Salmo 23, não, irmão. Quando você entra aqui dentro, você tem que se conectar com o que está acontecendo aqui dentro. Quando você está vendo um jogo de futebol, você fica conectado, aí a esposa chama: ô João, mulher, depois, agora não posso, porque estou vendo futebol. O cara está ali conectado, concentrado no futebol dele, é
para os homens é a caixinha do futebol da televisão. Só ali, ó, mais nada. Só vê ali, é filho subindo em cima do armário, caindo, não está vendo nada, é só o futebol, porque está conectado. É mulher gritando, não ouve nada, é só o futebol. Assim temos que ser nós. Quando entramos aqui dentro, nós temos que estar conectados naquilo que está acontecendo. Não podemos ser alheios. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, usada pelo Espírito Santo, se conecte com aquilo que está acontecendo aqui dentro. Esqueça o que aconteceu hoje. Esqueça aquela lasanha maravilhosa que você almoçou, aquele frango assado, esqueça. Mas se conecte aqui. Permaneça aqui. Os discípulos, aonde Jesus ia, eles iam com Jesus. Aonde eles estavam, os discípulos estavam. Jesus ia no monte, os discípulos iam atrás. Jesus entrava no barquinho, lá iam os discípulos com ele. Eles tinham prazer de permanecer na presença do Mestre. Você tem prazer de permanecer na presença de Deus? Você tem prazer de estar diante de Deus? Você tem prazer de buscar o Senhor? Temos que ter esse prazer em nosso coração, irmãos, porque o verdadeiro discípulo, ele tem o prazer de estar na presença de Deus. Oh, glória, aleluia! Aquele que escolhe estar ao lado de Cristo precisa ser sensível à sua voz. Lá em João capítulo 10, versículo 27, o texto diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós temos que ter um ouvido sensível ao Espírito Santo. E quando temos esse ouvido sensível ao Espírito Santo, nós permanecemos, nós obedecemos, nós fazemos aquilo que o Senhor manda. Às vezes o Senhor tem falado no seu coração algumas coisas, só que muitas vezes nós temamos em ir num caminho diferente do que Jesus quer para nós. E aí quebramos a cara, e aí vamos diante do Senhor: Senhor, por que aconteceu isso? Porque não me obedeceu. Permaneça comigo, ande comigo, esteja junto comigo, seja sensível à minha voz. Sabe, irmãos, aqui está uma diferença muito grande em ser um discípulo e ser um seguidor. Você que tem as redes sociais, você vai lá no Instagram, olha que legal essa pessoa, eu vou nesse momento seguir o Jesus lá no Instagram. Seguir o Jesus. Bacana, estou seguindo o Jesus, estou vendo o Jesus ali postando algumas coisas, vou lá e curto, faço algum comentário, e um belo dia, eu e Jesus temos uma discussão. Brigamos. Briguei com Jesus, cara chato, sou. Eu vou lá e paro de seguir. Simples e fácil assim. O discípulo é alguém que tem compromisso com a causa, mas o seguidor não tem compromisso. O Jesus, desconectei. E muitas vezes nós temos muitos seguidores na Igreja Universal de Cristo e poucos discípulos. O discípulo é aquele que, quando a luta vem, a primeira coisa que ele faz é colocar os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor. Mas o discípulo, aquele que apenas segue a Jesus, é aquele que fala assim: vou parar de ir na igreja, está tudo dando errado para mim, as coisas não estão dando certo.
Eu vou parar de ir, não sei o quê, e mais aquilo, e aquilo outro, põe um tanto de desculpinhas, porque não é um discípulo do Senhor, mas apenas um seguidor. O seguidor não tem compromisso, mas aquele que é discípulo é compromissado com a causa do Evangelho. É compromissado com Cristo. O discípulo não. O discípulo, qualquer coisa, o seguidor, qualquer coisinha, ele pula fora do barco. Qualquer coisinha, e dá um 7-1 e pula fora. Mas nós precisamos ser compromissados com a causa do Evangelho. E compromisso é algo sério, irmão. Compromisso é algo sério. Eu tenho um compromisso com a minha esposa. 29 anos caminhando junto. 22 de casado, 7 de namoro e noivado. Misericórdia. Mas estamos juntos. Eu tenho um compromisso com ela de fidelidade, de respeito, de amor. E ela idem comigo também. E nós temos que ter esse compromisso com Deus. Você não está aqui, irmãos, buscando um Deus de pau, madeira, ouro, bronze, não. Você está aqui buscando o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, aquele que te deu a salvação, aquele que morreu numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. E nós, como discípulos, temos que permanecer. Nós temos que ter para esse maravilhoso Deus compromisso. Compromisso. Aleluia. Uma terceira característica dos discípulos é que eles permitiram ser transformados, moldados de pescadores de peixes para pescadores de homens. Quando Jesus encontra aqueles 12 discípulos e chama aqueles 12 homens, aqueles homens não tinham a mínima ideia do que iria acontecer. Eles não sabiam as experiências que eles teriam com o Senhor. E aí Jesus chama, eles imediatamente vão até Jesus, começam a caminhar com Jesus, eles têm prazer em estar junto com Jesus. E agora, durante o tempo que Jesus esteve sobre a face da terra, pregando, curando, libertando, transformando vidas, aqueles 12 passaram por um processo de mudança. Eles passaram por um processo de transformação, de serem moldados. E muitas vezes, irmãos, se permitir ser moldado por Cristo, dói. Não no corpo físico, mas na alma. Permitir ser moldado por Cristo é uma necessidade de um discípulo. E para ser moldado por Cristo, muitas coisas têm que mudar em nossa vida. Tem pessoas que falam assim: nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Você pensa assim, pastor? Mas também te digo que você pode, lá em Cláudio 1, capítulo 1, versículo 1, que diz: você pode nascer assim, crescer assim, morrer assim e não ir para a glória com Deus. Nós precisamos ser transformados, moldados pelo Espírito Santo. E para que isso aconteça, irmãos, tem que haver renúncia de muitas coisas.
renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, renunciar a quem éramos lá atrás. Hoje você está aqui, é uma bênção, mas quem era você antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida? Qual era a sua história? Eu conheci Jesus muito novo. Eu conheci Jesus, eu tinha os meus 17 anos de idade. Eu não tenho, lá atrás, no passado, uma história terrível. Mas com 17 anos, bebia, fumava. Uma vez eu fui pular o muro da escola, quase quebrei a perna, quando queria participar do colégio. Usava um anel de caveira no dedo, gostava de um heavy metal, de ouvir. Já falei isso aqui, que dormia, batia o baigão no travesseiro e cheirava aquilo para dormir. Ficava meio doidão, mas fazia. Era um pouquinho da pá virada, até que Jesus me encontrou. E graças a dona Vilma, minha mãe, que sempre orou por mim. Minha mãe está lá hoje, com seus 70 anos, e diz: olha, você pode estar de cabelo branco, barba branca, se precisar, te dou uns tapas ainda. Amém, minha mãe. Mas para passar a ser um discípulo do Senhor, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas. A velha criatura teve que morrer para nascer uma nova criatura. Irmãos, quando descemos as águas batismais, ali nós estamos confessando publicamente para o mundo que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo uma nova pessoa. Mas só que o miserável da velha criatura sabe nadar, ele não afoga, e por isso todos os dias nós temos que matar a velha criatura. E a velha criatura é morta todos os dias quando eu digo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero caminhar contigo. Senhor, eu quero viver uma nova vida para o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Não podemos ser discípulos de Cristo e continuar a viver a mesma vida de outrora. Não podemos querer ser discípulos e viver a vida regressa que tínhamos antes. Jesus, Ele quer usar o seu povo. Jesus, Ele quer usar os seus servos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer morrer a velha criatura todos os dias. Nós precisamos permitir que Cristo nos molde conforme o Evangelho, a Escritura. Nós precisamos permitir que o Senhor mude o nosso ser, o nosso interior. No passado eu era uma pessoa nervosa, super nervosa, e hoje eu sou manso, calmo, igual o Juca. Irmãos, quem é a pessoa muito nervosa, vai continuar nervosa, mas o Espírito Santo vai controlar. O Espírito Santo vai controlar você. Naquele momento você vai explodir, você conta assim: 1, 2, 3, Espírito Santo vem, e o Espírito Santo vai controlar você. Chame o Espírito Santo para a sua vida. Chame a presença de Deus para a sua vida. A transformação, ela dói. Irmãos, e como dói. Se o apóstolo Paulo tivesse aqui sentado nesse banco, ele iria dizer assim: e como dói, igreja. Porque antes eu perseguia os cristãos, eu arrastava eles pelos cárceres. Mas um dia em Damasco, eu tive um encontro com Jesus, igreja. Paulo contando. E depois disso minha vida virou ponta cabeça, porque Jesus me moldou, Jesus me fez um novo homem.
o Saulo agora é Paulo. E por conta disso eu fui perseguido, fui apedrejado, fui açoitado. Mas não tem problema, porque eu estou pronto para servir. Eu amo estar na presença de Deus. E esse ser moldado que Paulo passou por Cristo foi doído tanto na alma quanto no corpo físico. Certa vez, Paulo e Silas, eles estavam fazendo a obra de Deus, pregando, levando a palavra do Senhor, e eles foram presos, açoitados, lançados dentro de um cárcere. Imagino com as costas todas dilaceradas pelos chicotes. E eles poderiam muito bem estar ali murmurando, reclamando: poxa, eu estava fazendo a obra de Deus, eu e você, Silas, fazendo a obra de Deus, e fomos chicoteados, presos. Mas o texto diz lá em Atos capítulo 16, verso 25 em diante, que Paulo e Silas oravam, ou melhor, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E de repente veio um terremoto. E com esse terremoto, as portas dos cárceres se abriram. Eles poderiam ter fugido, mas eles permaneceram ali. Eram discípulos do Senhor, que para fazer a obra de Deus, tiveram que ser moldados por Cristo. Irmãos, não pense você que a vida de um discípulo, porque você é um discípulo, amém? Vocês são discípulos, não são seguidores, discípulos do Senhor. E não imagine você que o discípulo, depois que ele aceita Jesus, segue Jesus, que ele aceita seguir o Senhor de prontidão, que ele tem prazer de estar na casa de Deus, que ele é moldado pelo Espírito Santo. Não pense você que as coisas serão mais fáceis. E isso é um choque de realidade. O discípulo fiel, o verdadeiro discípulo, na sua vida ele vai ter lutas, porque quando você está na presença de Deus, servindo, irmãos, nós não enxergamos, mas o mundo espiritual, ele tenta nos parar, ele tenta nos tragar. O mundo espiritual, ele tenta de todas as maneiras te impedir você de fazer a obra de Deus. Você já percebeu? Está na sua casa, no domingão, com a família, almoçou, maravilha, tudo bem, e aí vai chegando 3, 4 horas, 5 horas, aí vem: meu Deus, eu tenho que ir da igreja, mas que dor é essa, que cansaço é esse? Irmãos, são lutas espirituais, porque o inimigo não quer que você tenha comunhão com o Espírito Santo, que você tenha comunhão, íntima comunhão com Deus. E por isso nós temos uma luta diária. Uma luta diária. Por isso que nós temos que sempre estar, os discípulos amados de Jesus, estar com a nossa espada da fé sempre erguida, orando em todo o tempo. Está doendo? Ore. Está chorando? Ore. O casamento não está bem? Ore. Está com dívidas? Ore. Problema na saúde? Ore. Não abaixe a sua guarda. Nos meus dias de depressão, eram dias que eu queria apenas estar deitado numa cama, não ser incomodado por ninguém. Mas mesmo na minha cama, ou deitado no sofá, eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Lá no meu coração: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu queria largar tudo. Eu não queria mais o ministério. Não queria mais
servir, não queria mais estar aqui. Eu queria criar uma bolha para mim ficar lá dentro. Mas mesmo assim eu dizia: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia, o Senhor me chamou para um propósito, Senhor. E nesse momento de fraqueza, porque a gente fica fraco, irmãos. Tá, eu estou aqui à frente, sou pastor, mas acima de título, eu sou um homem de carne e osso, sujeito a fraquezas e falhas. Não existe super pastor, super obreiro, super levita, não existe. Mas existe homens, mulheres, que têm sentimentos, que têm dores, que têm lutas, que têm lágrimas. E nas minhas lutas eu dizia: Senhor, não quero mais. Mas ao mesmo tempo eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E eu sei que minha esposa sempre orava por mim. Sempre orava. Eu sei que outros irmãos também oravam por mim. Eu queria enterrar o meu tesouro e ir embora, sair correndo. Mas quando o Senhor tem um propósito na vida de um discípulo, o Senhor levanta. O Senhor segura pela mão. Sabe, irmãos, eu sou muito feliz com Jesus, sou muito feliz por estar aqui hoje. Eu me lembro que já são 2 anos praticamente que eu entrei na depressão. Mas glória a Deus que hoje, em relação ao processo inicial, o processo do meio, 99% estou recuperado, para a glória de Deus. Aquele que é discípulo não está isento de passar as suas lutas. A Bíblia diz: no mundo, mas tende, porque eu... vocês estão bons de ABC, hein? Está na ponta da língua. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, então permitir ser moldado, passar pela transformação, sermos um discípulo em todo o tempo. Aleluia. Uma outra característica dos discípulos é que eles sempre estavam em comunhão com o Mestre. Comunhão. Comunhão, irmãos. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios da unção. Precisamos ser batizados, renovados, falar em outras línguas. E isso é se capacitar espiritualmente. Mas eu não sei evangelizar, eu não sei. Mas se o Senhor te chamar, Ele vai te capacitar. Se o seu coração estiver disponível a atender o chamado de Deus. Quem Deus chama, Ele capacita. Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés falou assim: Senhor, conta comigo, eu estou aqui. Não foi assim? É isso aí, Ju. Moisés, ele deu um tanto de desculpas. Senhor, manda outra, eu não sei falar direito, minha língua é pesada. Senhor, chama outro porque eu não posso, eu não consigo. Mas o Senhor capacitou a Moisés. Ele colocou do seu lado o irmão Arão para ser o seu braço, o seu apoiador. E juntos, caminhando, libertaram o povo de Israel após 430 anos de escravidão. A partir daquele momento que Moisés começou a ouvir a voz de Deus e seguir, houve ali uma comunhão entre Moisés e Deus.
E o discípulo, ele precisa estar sempre em comunhão com o seu mestre. Lá em Mateus capítulo 26, verso 19 e 10. O texto diz assim, Mateus 26, versículo 19 e 10. O texto diz: os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Jesus tinha prazer de estar com seus 12. Eles estavam sentados na mesa para a ceia, comunhão. A mesa representa lugar de comunhão. Só vai sentar à mesa com você quem é íntimo com você. E depois que Jesus senta à mesa, participa da ceia com os seus discípulos, aqui não há essa continuação, mas lá em João diz que Jesus lava os pés dos seus discípulos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando ali uma lição de humildade e mostrando mais uma vez comunhão. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Eu sei que se você que está aqui nessa noite se deixar permitir que o Espírito Santo de fato e de verdade controle a sua vida, Ele vai te usar muito. Ele vai te usar. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu desejo que você seja usado pelo Espírito Santo. Eu desejo que você esteja aqui à frente pregando. Eu desejo que você seja um diácono, um levita. Eu desejo que você, aonde quer que for, você possa abrir a sua boca e dizer: olha, fulano, ciclano, Jesus tem um plano para a sua vida. Isso é ser um discípulo. E nossa igreja é uma igreja de discípulos. Vocês são discípulos amados de Jesus. Então, para terminar essa mensagem, eu digo para você: esteja de prontidão, permaneça ao lado do Mestre, permita ser moldado pelo Mestre e esteja sempre em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo, clame a Ele todos os dias, todas as horas. Que o Senhor esteja no pedestal maior do seu coração. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, mas em primeiro lugar é Jesus. Tem que ser Jesus. Então, meus queridos e minhas queridas, vocês são discípulos do Senhor. E como discípulos, precisamos ter essas características em nossas vidas. Amém?